Boa noite. Vamos abrir para Salmo 32 e nós vamos ler os versículos 10 e 11. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Vamos ficar todos em pé, por favor, em respeito à palavra de Deus. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Vamos orar. Bendito Pai, mais uma vez pedimos tuas maravilhas, quer dizer, o poder da graça atuando no homem. É assim que tu fazes, especialmente aquele que está encarregado de ser o porta-voz da tua palavra, como está acontecendo neste momento. Eu sei que tem milhares de servos teus espalhados pelo Brasil e pelo mundo que estão cumprindo a tua ordem também, e tuas misericórdias são por eles também, meu Deus. Mas nós queremos aqui neste momento lembrar dos que estão aqui, dos que vão ouvir esta mensagem, e que a influência da tua palavra seja algo precioso em todo o Brasil, para a glória tua, para a edificação dos santos, para a salvação dos perdidos. Em nome de Cristo, amém. Pode sentar. Eu vou concluir a mensagem no Salmo. Espero que eu possa concluir hoje à noite, talvez não, mas falando sobre o quê? A manifestação da felicidade, porque em todo esse salmo eu tratei disso. Aliás, os irmãos lembram? A fonte da felicidade, nós tratamos desde o começo. Então o salmo, ele não desligou essa conexão, né? O salmo, em toda a extensão desses versículos, trata sobre isso. O que é um homem feliz? Então nós começamos lá no versículo 1, no versículo 2, vimos que ser feliz, ser bem-aventurado, é ter seus pecados perdoados, o pecado coberto e as iniquidades perdoadas. Nós vimos isso no versículo 1, no versículo 2 eu mostrei ali, quase que intensamente, para os irmãos saberem que esta verdade da salvação não é algo que acontece meramente por fora, é algo que Deus crava, registra, sela lá dentro no coração da pessoa. Cristo em vós, plena convicção. Então eu até falei que o crente anda documentado, ele tem essa convicção na palavra, e é dada também lá dentro no coração dele pelo Espírito Santo. Então Deus combina isto, sua escritura, a fé pode ver e o Espírito Santo registra. Então a salvação não é algo meramente mental, irmãos, é algo que é subjetivo, lá dentro tem santas emoções, senão não tem alegria. A pessoa vai fabricar, tentar ser feliz como crente, é o que está acontecendo com muitos, tá? Porque recebeu mera informação, não foi chamado de Deus, tá? Quando Deus salva é porque Ele chama, tá? No modo dele, em circunstâncias diferentes, mas Deus é que chama o pecador. Então não nos acerquemos de outras conversas moles sobre isto, tá bom? Falei também no versículo 3 e 4, nesses dois versículos, sobre o perigo de guardar o pecado. Ele estava falando que calou o pecado, lembra? Então a pessoa é infeliz. Por quê? Mostrei lá para vocês que quando a pessoa cala o pecado, então é como que acaba com as nuvens, não tem mais chuva interior, não tem nada regando a alma dele, a pessoa é infeliz. Isso mostra na vida, a pessoa é miserável, e ela não tem nada para dar, ela é do mundo, ela então, por falta de chuva,
não tem bênçãos eternas, gloriosas, na sua alma, para sustentar o homem lá dentro, para fazer dele um homem forte, né? Para fazer dele um valente, um homem de Deus lá dentro. Não tem, porque não tem nada despejando chuva lá dentro, então não há fruto nenhum na vida dele. Depois nós mostramos em seguida, versículos 6 e 7, né? O que acontece quando o homem é feliz. Como é a vida de um homem feliz? Aí mostramos que ele é piedoso, né? Piedoso. E vimos ali, irmãos, que felicidade não é como nós pensamos, né? Ali está aquela irmã, ou aquele irmão, ele é feliz em Cristo, ele pode cantar, com Cristo estou contente, ele me satisfaz. Mas logo você percebe que a felicidade cristã não é aquele resplendor como acontece aqui no mundo, né? Tudo vai bem, nós estamos procurando que a vida seja maravilhosa, nada de negativismo. Não tem isso aqui na Bíblia, tá? Nós percebemos que a vida do crente é uma vida agora capacitada a andar com Deus para enfrentar as enxurradas que vêm, tá? Então ele tem um louvor interno, então ele tem poder interno para isto, para encarar as coisas da maneira como Deus as encara, né? Então, vamos lá. No domingo passado eu preguei sobre o perigo de resistir Deus do andar. Então ele falou, lembra o versículo 8, versículo 9, que ele nos guia por instrução. Eu falei para os irmãos sobre isso. Ele nos instrui, tá? Então olha, irmãos, a Bíblia é para isso. Então, hoje nós não queremos instruções. São poucos os crentes que querem instrução. Não vem na igreja, não aprende, nem quer aprender, não lê a Bíblia. Como vão ser instruídos? A Bíblia a oração não supera a Bíblia. A oração acompanha a Bíblia, tá? Você tem que aprender, não tem outro jeito. Você tem que ler, tem que ouvir a mensagem da palavra de Deus pregada. E hoje nós temos, irmãos, tá? E eu quero aqui acrescentar isso, é importante. Você nunca troque uma mensagem que está sendo gravada lá pelo culto. Não troque. Eu vou ficar em casa, eu vou ouvir uma mensagem de fulano de tal. A não ser que você esteja doente, então aproveite. Ouça um homem que prega a verdade. Tá? Porque o que está cheio de enganadores aí, não tem nem como explicar, tá? Mas eu quero lembrar os irmãos que hoje nós estamos carregados de boas mensagens, né? Tem boas mensagens. Então você precisa de instruções. Normalmente tem pastores que pregam sobre um assunto, pregam sobre cuidado com os falsos mestres, tá? Só advertindo os irmãos. Então ele diz: eu te instruir-te-ei e te ensinarei. Olha as duas coisas que Deus faz. Ele dá instrução, ele chama os nossos olhos para a palavra, e depois agora ele aponta o caminho que deve seguir. Está vendo como Deus faz? Ele orienta assim, ele é um professor maravilhoso, né? Então ele vai sempre conosco. É porque a gente não entende o Senhor, a gente não conheceu o invisível ainda, mas a voz de Deus está sempre nos orientando. A gente tem que ter aquela capacidade no ouvido espiritual, não nesse aqui, para ouvir o Senhor falando conosco. Ele fala a nossa consciência, o nosso coração, orienta, chama atenção, tá? Tem perigo lá adiante. Quantas pessoas eu chamei a atenção? Não faça isso, você vai tropeçar mesmo, porque não quis ouvir, tá? Então, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, tá? Eu não preparei uma mensagem, provavelmente vou preparar no versículo 10 deste salmo, tá? Muito sofrimento
terá de curtir o ímpio. Mas quanto aos justos, a misericórdia do Senhor os cercará. Mas hoje eu quero selar tudo isto com o versículo 11. Porque aqui está a festa. Versículo 11 está a festa. Alegrai-vos no Senhor. Vamos lá. E regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Maravilhoso, né? Olha como Deus termina. Então a vida do crente não é uma vida infeliz, irmãos. Nós já vimos isso. Se parássemos no versículos 6 e 7, seria suficiente. Mas o crente não é aquela pessoa que vive todo momento cercado de perigos e está olhando, tudo é maldade para ele. Não. O crente é uma pessoa alegre. Eu li do doutor, não John MacArthur, doutor Martin Lloyd Jones. Ele já está no céu com Cristo. Mas aquele homem deixou um legado de estudo bíblico, boas mensagens, bons livros para os pastores, para os crentes, que os crentes deveriam ler. Tá? Ele fala uma coisa, quando ele está tratando de santidade, aquilo eu peguei para mim. Normalmente santidade é visto como algo mau, você não pode olhar para aquilo, você não pode nem pensar naquilo. Ele diz, não, santidade é vida, é alegria, é a vida normal do crente, né? Por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos. Impressionante, irmãos. Vocês deem uma olhada no mundo. O mundo procura, vamos dizer assim, fabricar felicidade. Então, eles têm o time de futebol, está vencendo, eles estão alegres, foi campeão, eles vão lá, gastam dinheiro com aquilo, vão pulando de alegria, felicidade por seu time. Depois aquilo acaba, no outro dia já tem que ocupar com nova etapa, né? A vida aqui é assim. As felicidades, eu coloquei no plural aqui, né, que os homens buscam, elas são assim, elas vêm em pedacinhos. Vem nesse pedaço hoje, amanhã nesse outro. Mas os homens estão cada dia inventando como podem ser felizes, e nunca são, nunca, né? Olha quando chega a morte, olha que miséria. Quantas vezes ouvi de homens, até chamados crentes, contando as façanhas miseráveis, de a felicidade que passa. Depois chega a morte e lambe tudo aquilo, pega os elementos para levá-los para o inferno. Que tristeza, né? Então, queridos irmãos, muito mais hoje, a nova era, querendo superar o que a Bíblia diz, querendo passar por cima de tudo que está escrito, tem trazido para o ambiente social no Brasil e no mundo a ideia de que Deus existe para fazer a gente feliz. Então não é o Deus da Bíblia, eles inventaram um Deus. O Deus que eu tenho me quer ver feliz, quer minha felicidade. Nós não vimos isso no Salmo, aqui não, na Bíblia não tem isso. A felicidade na Bíblia não é essa que eles estão buscando. Os jovens tendo relação sexual um com o outro, sem casamento. Está vendo? Ele disse, nós queremos ser felizes, maltratando um ao outro. Isso se chama na Bíblia perversidade, tá? Adultério. Até os homens estão liberando, muitos deles. Deixa minha mulher viver como ela quer, minha mulher me deixa viver como eu quero. Olha que coisa, ele chama isso de felicidade. Isso é desgraça, desgraça. E olha como o mundo está, olha a miséria que está. As igrejas simplesmente taparam a boca, estão falando contra isso, tá? Irmãos, eu estou mostrando para vocês
que não é esta a felicidade que a Bíblia tem para nós. Então, para o mundo é circunstância, é o ambiente, é aquilo que fornece são normalmente felicidades, são passionais. Eles vêm para fornecer algo para a minha carne, para os meus olhos, tá? Para me encher de alegria. Senão a vida fica terrível. Mas vamos voltar para a Bíblia. Qual é a alegria dos crentes? Olha o que diz o versículo 11. Vocês estão com os olhos aí? Diz o quê? Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos e exultai-vos. O que é isso? Está dando ordem. Eu chego na casa, eu e minha esposa vamos na casa da irmã Aparecida, e chega lá, ela está triste. Alegre, irmã. Como é que nós podemos mudar sentimentos? Não tem jeito. Quando a pessoa está triste, ela está triste. Tem que passar aquele momento de tristeza, e dependendo, dura muito tempo, né? Um coração rasgado de tristeza, a perda de alguém. Não é fácil, irmãos, curar uma ferida. Não é fácil. Então, mas a Bíblia está mandando aqui. Como é que eu posso mandar alguém ser feliz, regozijar e exultar? Tem jeito? Tem. Por quê? Deus não está falando com o mundo. Quando Deus fala com o mundo, ele adverte ao mundo. Pode alegrar agora, pode pular de alegria, pode saltar como bezerros no campo, porque virá tristeza sobre vocês. Deus está falando aqui com crentes, e quando Ele manda fazer, Ele está ordenando ao que crê, ao que crê, aos crentes. Então, o que acontece? Pegue bem agora. A fé toma posse dessa alegria. Nota, não é algo da carne. Eu sei que há muitas igrejas hoje estão tentando fabricar cultos de alegria, onde eu vou dançar, onde eu vou levantar a mão, onde eu vou cantar aquelas músicas que me fazem sentir bem. Isso não tem nada a ver, irmãos. A fé não trabalha assim. A fé opera na palavra. A fé tem juízo. A fé tem entendimento. A fé está vigorada na verdade escrita. Está vendo? A fé tem inteligência, emoção no lugar e coragem para andar. Então, quando a Bíblia está ordenando, ordena a fé. Por isso, qualquer crente pode obedecer isso aqui. Vamos ilustrar. Tomemos a vida de Paulo e Silas. Acho que eu usei de manhã essa ilustração. Está até gravado, então. Irmãos, o que Paulo e Silas tinham ali que motivasse aqueles dois homens presos, algemados, agrilhoados, a cantar hinos de louvor ao Senhor? Eles estavam marcados de açoites, mas eles cantaram. E com aquele cântico, Deus sacudiu a prisão, libertando todos. O que é que fez aqueles homens cantarem? Alegrarem no Senhor. Houve algumas circunstâncias externas? Não. Eles estavam presos. Tinha tudo ali para eles ficarem, humanamente falando, na carne, zombando de Deus. Não quero mais saber disso, estamos sofrendo, não temos família, estamos longe dos parentes e só recebemos isso. Mas não aconteceu isso. Pela fé, vibrando na alma,
vibrando pela glória de Cristo, vibrando por terem conhecido o Salvador, vibrando pela presença do Espírito de Deus neles, mesmo com a carne doída, sangrando. Aqueles homens alegraram-se no Senhor. Paulo obteve isso, tudo isso pela fé. Por isso que ele toma o salmo aqui e usa em Filipenses 2 vezes. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos então para o primeiro ponto. Eu quero tratar agora sobre os que são os donos da felicidade, os bem-aventurados. Primeira lição é que as trevas deste mundo normalmente encobrem nossa felicidade. Nem sempre, irmãos, nós temos aquela alegria que faz estampar em nosso rosto o prazer de estar junto com os irmãos, né? Ontem, um grupo de irmãos de uma igreja em São Paulo, onde eu frequentei, me chamou para que eu participasse juntamente com eles, pela internet, naquela comunhão entre vários irmãos. Alguns que eu conheci quando eu era jovem lá, hoje também são pessoas já de idade, né? São pessoas queridas. Eu não pude ter porque eu não soube como ligar o microfone, não estava nem podendo ouvi-los, nem eles me ouvirem. Tá? Então tive que sair, porque senão eu ficava prejudicando eles lá. Mas notem, irmãos, essa é a alegria do momento. Aquele irmão lá de Piracicaba, ou aquele irmão lá de São Paulo, aquele irmão lá da Bahia, juntos. Hoje a internet faz a gente ver vários irmãos, né? Às vezes eu abro o Facebook lá, tem irmãos alegres por isso que aconteceu. Um foi curado da Covid, outro está se pedindo bênçãos de Deus. Algumas notícias sobre morte de irmãos, né? Mas o que eu quero falar, irmãos, é que a vida não é um trajeto sempre de sol, né? Para os crentes, nem sempre. Às vezes andamos para o céu, alegres uns com os outros, e de repente, olha, uma caverna que Deus quer que nós passemos por ela. Né? E ali na caverna só escuridão. Acontece conosco. Os irmãos, nós temos em Números 33 a descrição clara, versículo por versículo, do trajeto do povo de Israel pelo deserto. Sabe qual era o segredo da confiança e da alegria deles? É que Deus estava de dia numa nuvem à frente e de noite se não me engano, num fogo, né? Presença de Deus ali. E o povo ia. Quando o povo tinha que descansar, Deus sabia. Andava 2 dias, parava. Andava uma semana, parava. Era assim. Deus sabia o local. Ele era o guia, o condutor que sabia. Ali tem fonte de água, ali tem palmeiras, ali tem vários lugares. Pode ficar tranquilo. Vocês vão chegar todos bem lá na terra prometida. Foi assim durante 40 anos, queridos irmãos. Então, as aflições deste tempo presente podem arrancar a nossa felicidade, de tal maneira que nós vamos andar tristes, acabrunhados, amargurados nesta vida. Não. Hoje você pode ter tudo em casa. Eu tenho comida, eu tenho água lá em casa, meus filhos podem chegar aí, nós podemos ter uma festa boa aqui. Eu fui na igreja, vi os irmãos, a vida está maravilhosa, eu tenho emprego para trabalhar, está todo mundo com saúde. De repente pode mudar. Essa mudança altera a felicidade? Não, porque é pela fé. Ela continua. Então é pela fé quando as circunstâncias estão boas, e é pela fé quando as circunstâncias estão más. Está vendo aqui? Por quê? Porque quanto mais as aflições deste tempo presente
vierem contra nós, mas elas dinamizam a felicidade. Os irmãos, eu espero que estejam entendendo. O que Deus faz conosco? Nós somos lâmpadas que brilham. Então o que Ele faz, queridos? Ele pega pelas aflições e limpa essas lâmpadas, para que elas brilhem mais. Os irmãos podem perceber que se Jó não passasse por aquelas aflições, Jó não seria o homem que vimos no final do livro dele. Foi depois dessas aflições que Jó diz: eu punho a boca no pó, antes eu só te conhecia de ouvir, agora eu posso saber quem é o meu Deus. Queridos irmãos, tem crentes que passaram pela vida cheio de bonança. Claro, tiveram uma gripe aqui, uma dor ali, uma perda aqui, mas notem, nem todos os crentes são assim. Muitos dos santos passaram só por aflições da vida. Só brilhar. Alguém disse que as pedras mais usadas nas praias para levar e colocar ornamentando escritório, outro lugar assim, são aqueles lugares onde as ondas batem mais, onde elas são violentas. Aquelas pedras são as melhores, mais buscadas por pessoas que querem. Então, queridos irmãos, o que Deus faz? Ele normalmente tem de mostrar as maravilhas da graça em pacotes grosseiros. Nós gostamos de receber presente, e nós ficamos chateados se alguém der um presente embrulhado num papel qualquer, né? Isso aí é seu. Não, a gente gosta de receber presente num pacote bonito, papel de presente. É lógico, a gente vai rasgar o papel, né? Como uma criança faz quando recebe um presente. Rasga. Alguns são mais caprichosos, tira aqui para preservar o papel. Mas Deus nos dá presentes da graça em pacotes grosseiros, muitas vezes. Ele traz para nós assim. Mas notem, queridos irmãos, que Deus fala aos que podem ouvir a sua voz. Na Bíblia é assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Várias vezes fala em Apocalipse, fala nos capítulos 2, 1, 2 e 3, 2 e 3, e no final fala também. Por quê? Porque está falando daqueles que têm os seus ouvidos abertos, aqueles que obedeceram no dia da salvação, aqueles que foram a Cristo, ouviram a voz, o chamado de Deus, arrependidos foram, e foram tomados de alegria para tão grande salvação. Olha o que aconteceu em Jerusalém, que os irmãos já sabem. Aquelas 3.000 almas humilhadas ouviram, e depois que elas foram salvas, depois de batizadas, o que aconteceu? Cada alma havia temor, havia alegria estampando em seus rostos. Por quê? Creram no Senhor. Olha o carcereiro de Filipe, fruto daquele trabalho de Paulo e Silas na prisão. Quando ele se converteu a Cristo, ele estava pensando em se matar por causa dos presos, era responsável pelos presos. Imagina os presos fugindo. Paulo diz: não faça nada, ninguém vai fugir. Ele se converteu naquela noite, e a Bíblia diz que ele estava alegre por ter crido em Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus fala aos que podem ouvir. Agora vamos tentar descobrir quem são esses que podem ouvir? Vamos lá. Olha o versículo 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, e exultai vós todos que sois retos. Eu dou louvores a Deus por isto. Deus fala com esse grupo de pessoas. Vamos lá. Primeiramente, vamos tratar aqui do justo. Justos são aqueles que buscaram e acharam em Cristo
a perfeita justiça para as suas vidas. Infelizmente, irmãos, esse é um assunto que não é bem conhecido, o povo não interessa em saber disso. É por isso que nas igrejas está cheio de pessoas que estão tentando fabricar sua justiça própria. Que coisa! Eu conheço várias pessoas, já conheci, já lidei. Elas estão tentando ser obedientes a Deus para ser salvas. Já viu isso? Isso é justiça própria. Eu já lidei com pessoas assim. A Bíblia não trata disso. Nós somos salvos por causa da obediência de Cristo, e não por causa da minha obediência. Eu obedeci para a salvação, porque o Senhor me fez apto para isso. Foi a chamada dele, não a minha chamada. Foi ele que disse: vinde. Eu fui por causa disso. O poder não está no homem, está na palavra. É ele que chama. Então, queridos irmãos, o que temos hoje é um misto de pessoas dizendo que são crentes e tentando fabricar sua salvação. E olha, está cheio isso. Quando eu prego o evangelho e vejo pessoas comendo, será que eu sou crente? Espera um pouquinho. Se tem isso, é porque você está tentando fabricar a sua salvação. Alguma coisa está errada. Ou você está presa na cruz, segura ali. Cristo morreu por mim, me livrou de cair num abismo. Ou então você está em perigo. Sempre tenho falado isso, irmãos. Não adianta buscar autoajuda. Não adianta buscar, aquele pregador prega melhor. Não, você está em perigo. Sua alma está indo para o inferno. E se você não correr para o Salvador bendito, você está em perigo eterno. Olha, queridos irmãos, a coisa é dramática. Se você não é justo, significa que você não é um desses para quem Deus está dizendo: alegrai-vos no Senhor, ó justos. Você não consegue. Você tem uma vida amargurada, infeliz, miserável. Você não tem razão de cantar, alegrar no Senhor. E quando vier tribulação, você não consegue fazer a festa. Queridos irmãos, a salvação nos encheu de bênçãos para fazer festa ao Senhor todos os dias, adorando a Ele em espírito, e queridos irmãos, fazendo aquele culto que chama ações de graças, em qualquer situação. Somos chamados para isso. Alegrai-vos no Senhor. Vamos lá. Se você não foi justificado pela fé, sabe o que é? Você está com a velha veste, aquela veste rota, suja, imunda da sua justiça. Quem quer se apresentar a Deus dizendo: eu sou uma boa pessoa, olha o que eu fiz naquela igreja, olha como eu trabalhei, justiça própria. Deus sente nojo de uma roupagem desta, na linguagem figurativa, tá? A Bíblia diz que é trapo de imundície. E você não pegaria um trapo de imundície para vestir. Não, você tem que jogar fora tudo isto. Deus tem que lavar você, tá? Para vestir a roupa branca de Cristo. Senão você não entra no céu. Que coisa. Então, com a resposta de Deus, está lá em Romanos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não tem alegria a alma que não foi justificada. Ela vai fabricar alegria mesmo dentro da igreja. O justo é aquele que nada viu de bom em seu viver. Não tem nada. Eu fui coberto de misericórdia. Eu só tinha sujeira. Bem longe de Deus eu andava. Um pobre perdido fui eu. Ó, que o Senhor venha pelo meu país e mostre essa condição dentro das igrejas, bem como fora das igrejas.
Bem longe de Deus eu andava, um pobre perdido fui eu. Então, querido, os justos são aqueles que Deus justificou e aos olhos de Deus as vestes deles são branquíssimas. Branquíssimas. Não tem culpa alguma. As vestes que Cristo dá ao pecador que se converte a Ele, são tão brancas, que não tem lugar nenhum na veste para qualquer mancha. E é Deus que os vê. Eles são meus. Olha como a Bíblia trata os justos. Olha com que bênção. Abriu as portas para os justos entrarem. Abrir. Parece que Deus está falando em Jerusalém. Quantas portas tem nas muralhas de Jerusalém? Abrir as portas. Deixa os justos entrarem. Olha aí, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu fui justificado pela fé em Cristo, meu Salvador. E eu estou feliz nele. Por isso que cantamos os hinos que cantamos hoje à noite. Outro detalhe, os justos sabem que foi o sangue remidor que lavou e purificou. Queridos irmãos, não troquem nada por isso aqui. Não tente inventar a vida cristã. Ninguém é salvo aqui porque participa de uma igreja. Ninguém é salvo porque foi batizado. Ninguém é salvo porque acreditou na doutrina da eleição. Ninguém é salvo porque acreditou em outras doutrinas. O homem é salvo porque ele se arrependeu dos seus pecados e se converteu a Cristo de todo o coração. E os justos sabem que entrarão no céu. Por quê? Porque foram alvos da misericórdia. Eu entrarei no céu, enfim, pelo precioso sangue. Ninguém vai entrar lá. Ali está fulano de tal, foi um pregador. Não, ninguém entra por causa disso. Pedro fala na sua segunda carta, falando dos apóstolos, nós também, com vocês, justos, justificados. É a mesma coisa. Se hoje tem um crente que é crente há 50 anos, junto com alguém que se converteu agora, a justiça é igual deles. Mesma coisa. Impressionante. Não tem um justo mais justo do que o outro na vida cristã. Muito bem. Agora vamos passar para os retos. Porque, notem, irmãos, o que diz o texto. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos lá. Quem são os retos? Será que é outra coisa? Não. Eu digo para vocês que os retos são aqueles que aplicam a justiça de Cristo na vida. Em outras palavras, retidão trata-se de santidade na prática. Está vendo aqui? O que é santidade? É uma vida reta. É o justo vivendo retamente. Então o mundo vai olhar para os crentes e dizer, aquele homem é reto. Aquela mulher é reta no viver. Está vendo? Então, queridos, ninguém pode ser reto no viver sem ter sido justificado. Porque o que leva a pessoa a viver em santidade é a justiça. Está vendo aqui? Então não existe evangelho, irmãos, evangelho que não justifique alguém. Se tem uma mensagem que está tratando de vida cristã sem justificação, é um falso evangelho. Tá? Então vamos lembrar bem. O evangelho primeiramente justifica. Lembra que eu sempre tratei disso? Do sangue primeiro, depois do azeite? Era assim que acontecia no Velho Testamento. Primeiro vem o sangue, depois o azeite. Então primeiro justiça, depois retidão. Retidão é o trabalho, tudo é o trabalho do Espírito Santo.
a presença desse óleo santo, desse azeite na nossa vida. Os retos de coração. Agora, irmãos, vamos lá. São eles que podem exibir no mundo a retidão de Cristo. Queridos irmãos, o que o mundo está precisando ver? Está todo mundo dizendo hoje que tem Deus. Eu conheci um homem, ele trabalhou aqui na parte elétrica, ele sempre está mandando assim uma mensagem, com Cristo no coração, sabe, aquelas coisas, aquelas fantasias, tá? Eu falei para ele, você não é salvo, você está indo para o perigo eterno. Ele não quis ouvir não. Queridos irmãos, não tem jeito. Se eu não fui justificado, como é que o mundo vai me ver como reto? Não tem jeito. O mundo é perigoso, o mundo é do ímpio. Ele não tem condição de andar conforme Deus quer andar, quer que ele ande em retidão de vida, agradando ao Senhor. Os retos também, eles lutam contra o mal em suas próprias vidas. Tá? O reto não é aquele perfeito. Nós sempre imaginamos o crente uma pessoa perfeita. Não é, irmão. O crente é a pessoa que mais tem noção das suas imperfeições. Ele tem tanta consciência que ele corre para Deus. Nós vimos isso nos versículos 6 e 7. O ímpio ou o justo é aquele que tem Deus, piedoso, ele busca Deus em socorro. É assim a vida do crente. É por isso que ele ora, é por isso que ele vem à igreja. Ele se abastece com a palavra de Deus, assim como nós abastecemos um carro quando está faltando combustível. Então o crente é assim, queridos irmãos. Então, vamos adiante. Ele busca forças na graça. O crente, quanto mais ele é fraco, mais ele é forte. Então ele tira tudo aquele conceito que ele tinha de vida anterior, joga tudo fora, como frasco velho, plásticos que não prestam mais, vasilhas já rotas. Ele diz, agora é tudo santo, agora vem tudo de Deus para a minha vida, né? Então, os retos também glorificam e honram o nome do Senhor neste mundo. Ele está para esta festa santa, honrar o nome do Senhor. Queridos irmãos, pode perceber que a pessoa não crente não está interessada em honrar o nome de Deus. Ela quer ter apenas o título de crente, de que vai para o céu. Mas não cuida com sua vida, com sua boca, com seus pés, por onde andam. Não cuida, porque não tem noção de que é Deus que é glorificado na vida do crente. Então ele sempre está fazendo novos pactos. Amanhã eu vou ser um crente melhor, ou depois você... Não tem, você não é reto de coração. Outro detalhe com respeito aos retos: eles odeiam o pecado em todas as suas manifestações. Não é somente aquele pecado grosseiro de que ele se gaba de nunca ter cometido. Não, o crente tem noção, sabe disso, de que ele está sujeito a cair nos mais terríveis pecados, se não for pela graça. Então ele não brinca em ser soberbo, ele não brinca com orgulho, porque ele pode tomar. O crente tem noção de todo tipo de pecado, ele quer ficar limpo cada vez mais, e se tiver qualquer coisa que está atrapalhando a vida espiritual dele, ele vai se afastar daquilo. É um sentimento de santidade que permeia a sua vida, de tal modo que ele pode saber o que é de Deus e o que não é. Pode observar o reto de coração, ele é assim, ele tem aquela capacidade, pela fé bíblica, de discernir o que é de Deus e o que não é, o que é mentira, o que é verdade, o que é puro, o que é sujo. Ele vai ter essa noção. Os irmãos estão entendendo agora? Porque o mundo está tentando pegar os crentes pelo pescoço, está chegando, assim cercando, como querendo pegar a gente, diz, ou você solta o que você crê, ou nós estamos pegando você, vamos matar você. Vários fugiram por causa disso.
porque não quiseram viver uma vida reta. Outro detalhe, irmãos, os retos sofrem perseguições de um mundo que odeia Deus. Eu sempre tenho falado e repito aqui, se você quer viver para a glória de Deus, você vai enfrentar a perseguição. Vai. Jesus Cristo falou para os discípulos avisando, e sereis perseguidos por minha causa. Só isso aqui mostra quem é Jesus. Por minha causa, por causa da justiça. Olha, queridos, quem são os retos? Os justos. Eles representam Cristo. Então o mundo não quer nem pensar de ver Jesus vivo. Não. Então se ele vê na vida daquela irmã, daquele irmão, o mundo vê, eles começam a se inchar de raiva. Isso é, Jesus está vivo. Para eles Jesus é um defunto. Eles gostam de Jesus da nova era. O Jesus que dá para eles as bênçãos da nova era do mundo. Mas o Jesus que ressuscitou, não. Eles não querem vê-lo, mas eles veem na vida do crente. Cristo em vós. Olha, queridos irmãos, vamos adiante aqui. Os santos também, eles se humilham, porque sentem profunda tristeza quando pecam contra o Senhor, profunda tristeza. Deve um crente, ele sente um pesar tão grande, eu conheço um irmão, que ele pecou contra Deus, a igreja o repreendeu, ele ficou com raiva da igreja por muito tempo, depois ele voltou, ele falou: pastor, pode me colocar sentado no banco, eu quero renovar a minha vida. Isso é um crente, está vendo? Ele tombou, caiu, mas ele se sente tão desesperado, que ele quer voltar, e considerar a sua vida: Senhor, eu quero andar, nas mínimas coisas, tem coisas que a igreja não sabe, tem coisas que o pastor não sabe, mas tem coisa na vida nossa, eu quero sondar minha vida, cada momento, onde estou falhando contigo, meu Senhor? Onde estou falhando em não ser obediente no meu viver? Uma crente como esposa, um homem como marido, um filho, em todas as áreas da vida, tudo para agradar o Senhor, vida reta. A maior parte dos que se chamam crentes hoje querem agradar o mundo, querem curtir a vida com o mundo, querem rir com o mundo. Nós somos do Senhor. Se quer aceitar nossa felicidade, a felicidade é vestida de santidade. Se o mundo quer, vem na igreja, vem ouvir na cruz, para você ver o que é felicidade que Deus dá ao salvo, os guardiões da felicidade que Deus tem. Também, queridos irmãos, são esses que carregam no coração a felicidade vinda de Deus, e eles têm todos os dias, tem em suas casas, tem na hora de dormir, tem na hora de alimentar, tem na hora de sair, tem na hora da dor, tem na hora da saúde, tem na hora da morte. Por quê? São felizes. Eu me lembro, já contei do pastor Jorge Norton, quando eu fui para Uberaba, ele olhou para mim e lágrimas saíam dos seus olhos. Ele estava lembrando da querida esposa que falecera tempos antes. Ele tinha felicidade no Senhor, não obstante a perda da sua querida. Então, alegria no luto. Tudo aqui passa. Eu estou terminando a mensagem, irmãos. Deus mobiliza esse exército a expressar as riquezas de Deus através de suas vidas. Riquezas que o mundo desconhece.
E os crentes são os únicos cidadãos que verdadeiramente são dignos de ser chamados cidadãos. Eles são trabalhadores, eles não são preguiçosos, eles são pessoas que buscam o bem da terra, do mundo, naquilo que é bem para o mundo. Eles trabalham para que as famílias sejam felizes, para que os filhos sejam bem criados, para que sejam bons cidadãos, para que as moças sejam casadas, boas esposas. Eles trabalham para o bem do outro. Bendita é a nação que tem um povo assim, um povo feliz. Feliz é a nação, e tem essa nação dentro das nações, um povo crente, que teme a Deus. Olha o que os crentes já fizeram, irmãos. Olha a história do povo crente lá nos Estados Unidos, que fundaram a América. Eram homens tementes a Deus, homens piedosos, que ergueram uma nação poderosa. Olha o que Deus tem feito na história com os crentes. Onde não há crente, é como se tirasse as nuvens do céu, não tem chuva, tudo é ressequido. Porque não tem crentes. Os santos vieram para isto. Eu vou levar vocês rapidamente aqui para uma passagem no Salmo 120. Eu não tinha escrito esta passagem anteriormente, né? Olha o Salmo 126. Aqueles são os crentes, irmãos, que voltaram da Babilônia para a terra prometida. O que diz? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Está vendo? Olha, queridos irmãos, o que nós temos para falar mais? São esses, eu termino aqui, dizendo que são esses que podem adorar a Deus e mostrar que eles são realmente felizes. Olha, a minha oração constante, da minha esposa e dos irmãos que amam esse trabalho, é que Deus mude a situação do nosso país e de Ribeirão Preto. Onde tem miséria, onde tem pedofilia, onde tem famílias sendo destruídas, drogas, assassinato, adultério, fornicação, o dia do Senhor usado para os seus delitos e anseios por dinheiro, avareza, não tem bênção. O Evangelho vem para trazer fruto bendito na terra. Quando as almas começam a chegar, quando pecadores arrependidos começam a chegar, a alegria brota em seus corações, quando o Cordeiro entra para salvar homens e mulheres que querem a Cristo de todo o coração. Que o Senhor aplique a sua palavra pregada nesta noite a cada coração aqui presente e de todos quantos vão ouvir esta mensagem durante esses dias.